Você sabia que Deus ele se importa com as pequenas coisas? Pois é. E a gente sabe disso, que Deus ele se importa com as pequenas coisas, mas a gente esquece com a correria do dia a dia, a gente não presta atenção nos pequenos detalhes. Vou dar um exemplo. Ontem de noite cheguei tarde do trabalho e o meu pensamento era: vou chegar no trabalho e vou tomar um belo banho. Então, cheguei e quando eu fui tomar banho, não tinha água. Fui dormir, acordei, não tinha água. A casa suja, a gente sem tomar um banho decente. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, como água faz falta. E realmente, água faz muita falta. Eu cheguei a pensar, cara, a gente pode até ficar sem energia, mas ficar sem água não dá pra fazer quase nada. A gente precisa de água para se limpar, a gente precisa de água para tomar banho, para lavar roupa, precisa de água para fazer um simples café, precisamos de água para fazer comida, precisamos de água para tudo, para beber, para tudo. E aí eu comecei a pensar, a gente não presta atenção nas pequenas coisas. E Deus, ele sempre tenta, de alguma forma, nos levar a prestar atenção nas pequenas coisas. E eu sempre gosto de falar isso quando Deus está dando as instruções ali para o povo de Israel de como deveria ser feito os sacrifícios, de como deveria ser obedecidas as leis, de como deveria ser feito o tabernáculo, cada detalhe. Deus coloca muitos detalhes porque Ele quer que a gente olhe para os detalhes. Ele quer que a gente enxergue valor nos detalhes, em cada detalhe. Não é você se apegar às coisas, mas é você olhar para aquilo que você tem e ver a bondade, a misericórdia e a graça de Deus. Deus ele se importa com os detalhes e Ele quer que a gente também se importe com os detalhes. Mas o que acontece em nossos dias é que os nossos olhos, eles são... A gente quer que os nossos olhos enxerguem coisas amplas, de maneira geral. A gente quer enxergar as coisas gerais. Queremos olhar para algo já grande, algo já feito, sem antes contemplarmos aquilo que formou este algo. Por exemplo, eu estou aqui com uma estante em busca de construir uma biblioteca maior, com mais livros, para que eu possa estudar a palavra de Deus e me dedicar ao ministério. Mas se eu sou uma pessoa que gosto apenas de olhar o geral, eu não vou olhar para essa estante aqui com alguns poucos livros e achar ou encontrar a bondade de Deus nisso. Agora, se eu vou pela palavra e começo a prestar atenção nos detalhes, cada livro desse, até o mais barato, é uma conquista, uma dádiva de Deus para mim. É só pensar em pessoas, por exemplo, em muitas partes do mundo, que não têm acesso a uma Bíblia inteira. Eu já ouvi dizer de pessoas que precisam, que querem ler a Bíblia, mas elas podem apenas ficar com uma página das Escrituras e, além disso, elas têm que dividir essa página com as outras pessoas da igreja onde elas se reúnem, né? Então, se a gente ficar sempre enxergando as coisas de maneira como a gente enxerga, não se atentando para os detalhes, nós corremos um sério risco de ficarmos distantes da vontade de Deus. Deus ele sempre nos leva para um caminho de humildade. E esse olhar geral das coisas, de querer sempre as coisas prontas, de glorificar a Deus somente nas coisas prontas, feitas, isso não leva a gente para a humildade, leva a gente para a ganância. Uma pessoa que está construindo a casa e ela só reclama da construção, ela não está sabendo aprender a dar graças
a enxergar a bondade de Deus, que Deus está dando condições a ela de construir algo. Não existe nada mais glorioso do que você construir algo do zero. E depois você contemplar isso já feito. E não porque já está feito vai ser a sua maior felicidade. Mas a sua maior felicidade vai ser em olhar para aquilo feito e lembrar do que você conquistou, o processo dessa construção. Então, que a gente venha valorizar os mínimos detalhes, porque Deus ele também trabalha nesses mínimos detalhes e pequenas coisas. Amém? Deus abençoe você. Fique com essa palavra, guarde e a pratique.